Olá pessoal, eu sou a Carol, sou psicóloga e nós viemos aqui hoje trazer uma novidade para você. Esse é o nosso novo quadro aqui da IEQ Laranjeiras, o Fora da Caixa. Aqui nós vamos tratar de vários assuntos do seu interesse, você pode participar, você vai poder estar aqui conversando com a gente. Então, se liga, não perde, toda semana nós teremos um assunto diferente. Hoje nós viemos aqui conversar um pouquinho com você sobre um tema que tem sido muito solicitado. Vamos falar um pouquinho sobre insegurança. Segurança, ela é uma necessidade básica das nossas vidas. A ação de manter-se um bebê seguro para que ele possa sobreviver. Existe essa necessidade. E também a segurança foi o que manteve a espécie humana até hoje viva, né? Porque um bebê, quando nasce, ele necessita que os pais o cerquem de cuidados. Então, pensando nesse processo inicial, existe uma teoria, que é a teoria das necessidades humanas, que tem como um dos pilares a segurança, o qual ela é importante para o ser humano, né? Então, precisamos de nos manter, de termos, na verdade, a sensação de segurança na nossa família. Existe uma necessidade de segurança com relação ao corpo, com relação também às nossas propriedades, que é tudo aquilo que a gente adquire ao longo da vida. Então, baseado nessa teoria, a segurança é uma necessidade básica da nossa existência. Em nossa sociedade, enfrentamos hoje um estado de adoecimento coletivo relacionado à saúde mental. 1 em cada 10 pessoas tem transtornos, são diagnosticadas com transtorno de ansiedade. E esses números tão elevados, nós somos o país mais ansioso do mundo. Esses números não são à toa, são devidos ao nosso estado de insegurança. Esse estado de insegurança na nossa convivência social, né, no Brasil em particular, ele nos deixa em estado de alerta. Por quê? Porque temos sempre aquela preocupação se os filhos vão sair de casa, se eles vão voltar, se não vai ser assaltado, se não vai acontecer nada de ruim. Com relação à saúde pública, a gente tem medo, né? Será que eu vou conseguir o atendimento que eu preciso? Será que eu vou conseguir o emprego ou o salário que eu tenho vai dar conta de suprir todas as necessidades da minha família? Então, todas essas preocupações, elas nos deixam em estado de alerta. E é exatamente esse estado de alerta que vai provocar em todos nós a ansiedade. A pandemia, ela agrava todo esse quadro já existente no nosso país. Por quê? Porque eleva o número da nossa insegurança em relação ao mercado de trabalho, em relação às nossas finanças, em relação ao nosso estado de saúde. Então, se já nos preocupávamos antes com tudo isso, a chegada da pandemia traz um peso maior. Então, percebe-se que nesse momento as pessoas estão ainda mais ansiosas, ainda mais preocupadas, ainda mais cheias de medo. E que fazer quando estamos tendo esse sentimento de insegurança? Quando não conseguimos olhar para o futuro e perceber que coisas boas, ter perspectivas de que algo pode acontecer. O que a gente pode fazer para melhorar esse sentimento? De me sentir seguro, de saber que as coisas vão dar certo, de saber que algo bom pode acontecer, que eu consigo manter a minha saúde corporal, a minha saúde mental, que eu consigo de alguma forma também manter a estabilidade da minha família. Diante de tantas notícias ruins, diante de tudo isso, como eu consigo manter-me, né, com esse sentimento de segurança? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre isso. O primeiro ponto que nós precisamos pensar é que eu preciso compreender exatamente o que está acontecendo, né? Eu preciso entender que sim, estamos num país em que temos vários problemas sociais. Eu preciso de olhar para essa realidade, entender que ela existe.
né? Eu preciso olhar também para a atual realidade e pensar que sim, o número de desemprego aumentou, que sim, existem pessoas muito mais doentes hoje. Eu preciso olhar para tudo isso e entender exatamente o que está acontecendo. Eu preciso olhar para a minha realidade e entender que sim, nós estamos nesse momento muito apreensivos. Então, o primeiro ponto é compreender em qual situação nós estamos, né? Não dá para poder viver nesse mundo todo com esse monte de coisa falando e a gente achar que posso maquiar isso. Não, não dá para maquiar. Mas a gente precisa compreender em qual situação eu estou. Reconhecer o que eu estou sentindo. Por quê? Porque é um hábito nosso humano, um sistema de defesa, né? Nós não reconhecermos o que estamos sentindo, não dar nome. Então é importante, para que eu possa superar essa insegurança, eu dar nome para o que eu estou sentindo. Por exemplo, dar nome, eu estou muito insegura com relação ao futuro da minha família. Estou muito insegura se amanhã eu terei condições financeiras, por exemplo, de manter a minha casa. Ou estou muito inseguro com relação aos estudos dos meus filhos, porque hoje eles estão com essa defasagem escolar muito grande, né? Estou muito insegura com relação aos muitos projetos que a gente tinha, as muitas coisas que nós tínhamos programado, as férias, o carro novo, e agora não vai dar para fazer isso mais, tivemos que pausar tudo isso, né? Então isso causa insegurança e eu preciso dar nome. Em que você está se sentindo inseguro? Então eu faço aí, te peço que você faça aí agora essa reflexão. Em que você está se sentindo inseguro? Dê nome para isso, fale o que é, né? Então esse é um segundo ponto para a gente poder e aí melhorar a sensação de insegurança. E aí, por quê? Porque quando eu dou nome, quando eu reconheço onde elas estão, eu faço uma coisa que eu começo a ter atitudes e eu começo a desenvolver ferramentas dentro de mim para fazer um enfrentamento a essa insegurança. Por exemplo, se eu tenho um medo de futuramente ter problemas financeiros, eu começo a fazer o quê? Eu começo a me preparar, porque eu já sinto que eu estou insegura com relação a isso. Se eu estou insegura com relação às minhas relações sociais, porque hoje teve todo um afastamento das pessoas, né? Às vezes os adolescentes, os jovens, eles sentem medo de ter esse distanciamento e daqui a pouco estarem sozinhos durante esse processo todo. Então o que eu vou fazer? Vou ir estreitando laços, vou ir fazendo da maneira como eu posso, até o momento em que as pessoas possam retomar a sua vida. Então eu começo a ter atitudes que vão me deixar mais seguro. Por exemplo, um outro exemplo é quando você, por exemplo, se sente inseguro, só um exemplo básico, para você saber como que são essas atitudes. Quando você tem medo de ser assaltado, por exemplo, à noite. Então, à noite já causa essa sensação. Andar na rua à noite me deixa inseguro. O que a gente costuma fazer? A gente costuma não sair mais à noite, a gente costuma tomar algumas medidas, ou se eu saio à noite eu levo menos coisas, eu não levo pertences que têm valores muito altos. Então, o que é isso? Eu reconheço que estou me sentindo insegura e tomo as atitudes necessárias para que eu fique melhor, para que eu consiga fazer o enfrentamento disso. Então, são esses pontos. Outro ponto muito importante é eu saber quais são as minhas limitações. Porque uma coisa é essa insegurança que nós vivenciamos em geral, né? Que compartilhamos desse sentimento coletivo de insegurança. Um outro ponto importante é eu reconhecer quando eu não estou dando conta de superar as minhas inseguranças. Por exemplo, eu já atendi pessoas que elas tinham dificuldade de sair à rua mesmo, em função de sentirem muito medo, de se sentirem inseguros de algo aconteça. E elas não conseguiram superar isso com essas técnicas que eu estou dizendo, de reconhecer, de ver o enfrentamento, de ver quais são as melhores saídas. Elas não conseguiam nem fazer isso. Então, o que eu digo? Nesse momento é importante que eu reconheça que não estou dando conta e peço ajuda. E para quem eu peço ajuda? Eu peço ajuda em tudo aquilo que me fortalece, em tudo aquilo que eu tenho como segurança, que são os meus pontos de segurança. Amigos, família, igreja e profissionais da saúde. São nesses pontos que a gente se apega para pedir ajuda. A fé, ela tem um papel
importante em deixarmos, né, a gente se sentir seguro. Então, é um papel importante? Sim, ela é importante. E também nós temos os profissionais da psicologia, da saúde mental, que eles também têm um papel importante porque eles vão trabalhar com base em ciência, em técnicas, e eles também vão desenvolver outras, ou vão fazer um outro tipo de atendimento com você para também te deixar mais seguro. Então, se você nesse momento reconhece que não está dando conta, que está algo mais adoecido, que é uma sensação de insegurança que tem limitado a sua vida, peça ajuda. Peça ajuda em todas as pessoas ou em todos os lugares que você tem essa sensação de segurança, que te passam isso, ok? Então, espero que você tenha compreendido aqui um pouquinho sobre o nosso assunto. Semana que vem tem mais, vamos trazer outros. E comenta aqui um pouquinho, fala um pouquinho com a gente, conversa aqui, mande a sua dúvida, fala o que te deixa inseguro, tá bom? Um grande abraço a todos. Até! Não sei, ó.